Se você tá aqui, provavelmente você gosta de tirar foto e fotografar, você quer melhorar esses conhecimentos e usar nas redes sociais, né? Eu imagino, porque hoje em dia com Reels, TikTok, Instagram e várias plataformas de vídeo, até como o YouTube, a gente tem que saber fazer isso direito, né? Pra quem não me conhece, eu sou a Luísa Camargo, co-criadora aqui da Grafilmes. Bora lá! Primeiro de tudo eu vou falar de enquadramento. Qualquer pessoa que quer filmar ou tirar foto tem que entender um pouquinho de enquadramento. Então vou explicar quais enquadramentos existem e como você pode fazer eles direitinho. Lembrando que dependendo da plataforma, você tem que filmar na horizontal ou na vertical. A Carol fez um vídeo aqui no nosso canal que fala exatamente sobre como e onde usar esses tipos de vídeo. Então vai lá assistir, tá? O primeiro deles é o plano médio. O plano médio, ele pega mais ou menos ali na altura da cabeça até o busto. Assim, mais ou menos. E ele serve para trazer uma certa intimidade com o seu seguidor, mas não é um close assim na sua cara. Não é uma coisa claustrofóbica, ele tem um espacinho ali para respirar no enquadramento. Já que eu falei de claustrofobia, eu vou falar do close. O close é aquele que é bem pertinho, bem carão mesmo, que é pra pessoa olhar a sua cara, direto, pra prestar atenção só no que você tá falando. Então ela não vai ter noção nem de onde você tá. O close pode ser em outras coisas, né? Não precisa ser na sua cara, mas pode ser um close da sua mão, do seu pé, enfim, qualquer coisa nesse sentido é um close. Plano americano é o que as pessoas chamam lá no cinema de um plano que é quase de corpo inteiro, mas não é. Então ele é bom porque ele dá uma afastada do seguidor, assim, ele não se sente tão na sua cara, mas ao mesmo tempo dá pra ver a sua roupa, dá pra prestar atenção no que você tá falando. Então o plano americano é legal dependendo do vídeo que você for fazer. E um plano geral é um plano enorme. Basicamente imagina um plano grandão em que você tá bem pequenininho e tá aparecendo um monte de coisa em volta de você. Basicamente esse é um plano geral. Eu expliquei isso bem rapidinho, tá, gente? E ainda tem maneiras de você fazer esse enquadramento, que posição dos olhos, acima dos olhos, abaixo dos olhos. Gente, é uma loucura, tem 1000 coisas, mas hoje eu não vou explicar tudo, porque senão esse vídeo vai ficar com meia hora. Depois do enquadramento, é legal a gente saber sobre iluminação. Esse assunto vai longe, mas eu não vou explicar tudo aqui, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu dou, a primeira dica, a primeira coisa que eu falo pra vocês é o seguinte: se possível, colocar 2 fontes de luz no objeto que você vai filmar, ou em você mesmo, certo? A gente sempre... Eita, cachorrada na rua! Quando você coloca 2 fontes de luz no objeto ou em você, é legal colocar uma um pouquinho para a direita, uma um pouquinho para a esquerda. Assim, um dos lados não fica escuro. Senão, se você põe uma luz mais aqui, esse lado meu vai ficar escuro. Se eu coloco uma luz muito para cá, esse lado meu vai ficar escuro. Então, o ideal é colocar uma de cada lado mais ou menos. Gente, não precisa ter já um monte de equipamento de luz, tá? Sabe aquela luz de escritório mesmo? Com ela você consegue fazer uma luz bem legal. Inclusive, se você colocar uma folha sulfite ou um papel manteiga na frente, ela fica uma luz difusa, o que é, ó, chuchu. Se você quer que eu explique mais sobre luz difusa, luz dura e todas essas coisas que eu tô deixando passar, comenta aqui embaixo que eu faço outro vídeo, tá? Gente, outros tipos de iluminação também funcionam, mas aí se você quer dar um ar mais experimental pro seu vídeo, um ar mais diferentão, uma coisa mais colorida, isso também funciona, mas aí você precisa um pouco mais de recurso. Você pode deixar uma luz de um lado só e um lado escuro, você pode colocar a luz atrás, você pode colocar menos luz ou uma luz colorida, tudo isso funciona, mas é isso, a gente precisa de ter aí mais recurso para poder fazer esses tipos de iluminação, mas é show! Eu tô dando uma dica básica para quem não tem muito recurso e quer uma iluminação assim como eu tô hoje, um pouco mais simples, mas bem iluminado. Ó, só para vocês saberem, lá no nosso Instagram também tem várias dicas de iluminação e esse tipo de coisa, então qualquer coisa também passa lá. Bom, chega de luz agora, senão eu vou ficar aqui falando só de iluminação. Eu vou falar sobre a regra dos terços, vê se você conhece. Essa regra, na verdade, só ajuda você a enxergar melhor a sua foto ou seu vídeo, tá? Então imagina que tem 2 linhas na vertical aqui na minha imagem e 2 linhas na horizontal, beleza? Isso pode ser na vertical, quando você tá filmando de pé, quando você tá filmando deitado, tanto faz, tá? Essas linhas, elas ajudam você a visualizar onde colocar os pontos interessantes da sua foto ou vídeo. Como assim? Por exemplo, quando você tá filmando uma paisagem ou fotografando uma paisagem, as linhas podem servir de guia para a linha do horizonte. Você pode colocar a linha do horizonte numa linha de baixo ou na linha de cima. Você pode posicionar o sol em um desses pontos aqui de intersecção. Então o legal dessas linhas é que elas formam 3 quadrados aqui, 3 quadrados aqui, 3 quadrados embaixo, 4 pontos de intersecção e 4 retas, certo? Então quando você visualiza isso, inclusive tem até algumas câmeras de celulares que podem colocar isso para você, tá? Mas se você não tem, você pode visualizar. E aí com isso você consegue enquadrar melhor. Quando você tá filmando, por exemplo, agora, eu tenho que pensar na minha proporção em relação ao ambiente. Então eu não vou ficar com a cara grudada ali na câmera e nem lá no fundo. Eu quero que vocês me enxerguem, mas eu quero que vocês vejam também o que tá atrás de mim.
Isso é o quê? É um plano médio, por exemplo. Gente, além de tudo que eu falei, tem triângulo da exposição, abertura do diafragma, distância focal, é muita coisa. Eu adoro, mas eu não vou ficar enchendo o saco aqui falando um monte. Mas se vocês quiserem esse tipo de conteúdo, se vocês quiserem que a gente explique mais cada uma dessas coisas, comenta aqui que a gente vai colocando esse tipo de conteúdo aqui e também no nosso Instagram, beleza? A gente tá aqui, na verdade, para tentar ajudar vocês a aprimorar um pouquinho esses conhecimentos em vídeo e foto, né? Porque, claro, se você é um fotógrafo amador ou uma pessoa que está começando a entrar nesse universo, é legal você saber esse tipo de coisa, né? E também, hoje em dia, como eu falei lá no começo do vídeo, em tempos de TikTok, de Reels, de vídeos, plataformas que a gente precisa filmar e fotografar para poder divulgar a nossa marca, nossa empresa, a gente sabe que, assim, esses conhecimentos parecem muito básicos, mas eles fazem muita diferença. Bom, chega por hoje, né? Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, se inscreve no canal e comenta o que você gostou, o que você não gostou. Afinal, a gente tá aqui, na verdade, para aprimorar também o nosso conteúdo, para que seja interessante para vocês e faça diferença, né? Não adianta ficar aqui falando sozinha. Então, obrigada, gente, por ter assistido até o final. Espero que tenha ajudado essas dicas e a gente se vê em breve. Beijo!